Eu acredito que toda pessoa que realmente estuda filosofia e ama a parada e gosta disso, tem um preceito de que não existe verdade nenhuma nesse caralho. Não existe verdade absoluta. Não existe. Você pode ter certeza da coisa que tu mais pode ter certeza na tua vida, mano. Mas ela não é verdade. Ela talvez seja um fruto da tua persona, do teu ego, do teu superego, do teu cu, seja de qualquer bosta. Não tem como a verdade ser uma plena verdade quando tu estuda as coisas. Porque daí tu vê que verdade não é verdade de porra nenhuma. Nem no que tu acredita fielmente. Ou nem sequer no que tu acontece. Eu posso estar falando aqui, eu posso estar pelado. E eu não saber. E simplesmente é esse o X da questão. Eu posso estar pelado e eu não sei. Eu posso estar gritando, achando que eu tô balbuciando alguma coisa. Mas na visão de outra pessoa que tá aqui do outro lado da porta, eu posso estar que nem um primata. Gritando. Acaba que a nossa consciência ela vai lá e estigma as coisas e coloca numa linha central pra gente entender a porra das paradas por meio de ordem, parâmetros e coisas assim, coisas da mente, né? Porque nossa mente é um buraco de rato do caralho, que parece que é um bagulho estranho, que se consome nele próprio estranho e ele se derrete, depois ele se reconstitui com alguma habilidade nova ou com alguma coisa nova que tu aprende. Então assim, não dá pra ter certeza de caralho algum, tá ligado? Isso tá me deixando louco. Nem na certeza talvez dos crescimentos da vida. Nem sequer isso dá pra se ter certeza de alguma coisa. Ou de que tudo vai ficar certo. Uma das poucas certezas, talvez, seja, que pelo menos eu vi nos meus estudos, coisas que eu estudei nesses últimos tempos da minha vida, seja de que o fruto do sofrimento seja o apego. Isso muitos caras, assim, a maioria dos caras falam isso, que é a questão do fruto do apego ser o fruto do sofrimento ser o apego, ser o eu ia falar o Carlinhos Maia, o Santo Agostinho. Eu ia falar o Carlinhos Maia pra Santo Agostinho, pra se fuder. O Santo Agostinho, ele fala no livro dele, no Confissões, que é o livro que eu tô lendo agora. Eu tô na página 55 de Confissões, por aí. Recém comecei a ler a porra do bagulho. E ele fala lá que um dos sofrimentos da vida dele foi ele ter visto um amigo dele morrer, entendo. E ele acreditar que aquela pessoa viveria para sempre, o apego do amor pela pessoa de que ela viveria para sempre, ou gerou o sofrimento. E como é desgraçado esse sofrimento. Como perturbamos o que era bonito, o que era legal, o que é bonito na amizade, com o nosso fascínio de humano de achar que as coisas vão durar para sempre, porque não duram. Em nenhum momento vai durar. Em nenhum momento vai realmente ficar por muito tempo daquela forma que tu acredita que vai estar. Porque a vida é repleta de sofrimento, é repleta de mudança. E daí cai de você escolher ser feliz, você escolher ter as suas próprias coisas. Cabe você ter essa escolha, porque é uma escolha ativa. É uma escolha completamente ativa. Você não dá pra ser gay. Não, não, mas é sério, não dá pra ser. Não dá pra ser passivinho com as questões da vida, tá ligado? Não dá pra ser. Porque porra, tu começa a tomar muito do teu cu, tu começa muito a se fuder, começa a ficar frustrado com as coisas que acontecem. Porque as coisas são internas mudanças, eternas mudanças. E pessoas ainda que são afundadas em outras coisas que são eternas mudanças. Nós somos uma eterna mudança. Daí vivemos numa casa com uma família que é uma eterna mudança. Com pessoas que são uma eterna mudança. Vivemos em volta de pessoas que são uma eterna mudança. E estamos em lugares que são uma eterna mudança. Podemos achar que vamos ficar naquele lugar por muito tempo, até podemos, mas acontece qualquer bosta. Aquilo vai foder tudo. E nem cabe a você, mas cabe de você aceitar essa situação. Veja como a verdade simplesmente não existe. Como uma das poucas verdades talvez seja o apego ser uma das coisas que mais nos faz sofrer. Mas daí cabe da questão do apego. Mas o apego. Puta, isso era algo que eu tava pensando. O apego não é uma das poucas coisas que faz a gente gostar das coisas. Tira o apego de uma pessoa, ela vai se tornar um bosta. Eu tô me tor eu Às vezes eu me vejo tornando amargo, me tornando uma pessoa amarga por por não querer ter apego às coisas, por saber que o apego gera sofrimento. E ter isso tão enclausulado na minha cabeça, nesse bagulho de filosofia, super-homem, e eu não me importo, e às vezes que eu viro minha própria piada, às vezes eu viro minha própria caricatura da pessoa que tá sofrendo nessa questão, porque às vezes eu me dou uma de amargo, uma de velho, as coisas acontecerem e eu não ter apego nenhum a certas coisas e simplesmente deixar a dor fluir com essas certas formas. Ou simplesmente não me importar com mais caralho nenhum.
ou com coisas que podem beirar acontecer. Isso muito por conta da filosofia. Ela fez eu me tornar talvez uma pessoa assim, o que me gerou talvez uma boa estabilidade mental, talvez me gerou. Me acho uma pessoa. Como é que fala? Como é que fala? Me acho uma pessoa madura? Me acho. Mas também não me acho, também não é uma verdade. Tem outras coisas que eu posso ser uma criança. Eu tô falando aqui com vocês, mas depois eu posso meter o maior louco da minha vida, fazer um monte de merda. E daí vocês vão pensar, caralho, não, esse moleque é inteligente, inteligente é meus ovos. Porque não existe verdade nenhuma. E cada vez eu vou estudando mais e tentando me aproximar das coisas da vida, questões e analisar as questões da vida. Ah, não, isso aqui muda do nada. Não, mas isso não é minha culpa e mesmo assim aconteceu. Aconteceu algo ruim mesmo não sendo minha culpa. Ou alguma coisa que aconteceu, ou redores de vida e etc. Porque as pessoas são eterna mudança e a gente vive ao redor das pessoas. Eu tenho essa minha fita de idiota, talvez, de eu querer me distanciar das pessoas, ou de me distanciar de família, me distanciar de certos pontos, para conseguir manter essa calma, talvez. Mas isso seja de uma autossegurança, e daí vai para um autossabotamento também quanto às questões. Porque conviver em sociedade é um cacete enorme, é uma piroca, é um cacete. E ainda mais quando você está crescendo como pessoa, quando você está se restituindo como pessoa. Parece que tudo é um caralho enorme assim para fazer, é tudo um cacetão. E nem é tão assim às vezes, mas parece que é porque bota um pilha na tua cabeça até tu cair duro, porque é uma bosta. Então, porra, veja como qualquer bosta, qualquer merda que tu queira achar que realmente é verdade, não é. Não é verdade, não é algo absoluto, não, puta, estão tentando levar a gente sempre para dois extremos. Ai, é o lado da esquerda, é o lado da direita, é o lado da esquerda, é o lado da direita, que fala pra caralho. E daí tu tenta ficar no meio dessas coisas, até no próprio meio surge 15 mil coisas. Eu tô ficando louco porque eu acho que eu tô ouvindo voz. Eu não sei se eu tô tendo um declínio mental esses últimos tempos, porque eu não tô conseguindo ficar sozinho sem ouvir voz também, porque eu tô ficando. Eu acho que eu estou ficando maluco. Eu estou entendendo que não existe verdade de caralho algum. Não, a partir do momento que eu começo a querer ter uma verdade, começar a querer, talvez, de uma forma que até o meu próprio eu de ego não entenda, e que certas coisas acontecem por volta dele. Porque, porra, eu começo a perceber que existe tanta. Existe uma certa visão que a gente tem das coisas, e essa certa visão que eu tenho das coisas, que eu já penso sobre ela, sobre essa visão que eu tenho das coisas, e daí eu sei que essa visão que eu penso é errada também. Então eu penso sobre o erro, e eu pensar sobre o erro também é um erro, porque eu penso de maneira errada sobre o erro que eu. Caralho, só que eu tenho medo, às vezes, daí de cair de um precipício, né? Talvez dessa epistemologia da minha própria cabeça, porque eu tenho medo de cair num buraco de achar que tudo é ruim, porque não é, tudo, as coisas são idiotas, a vida é muito plena, a vida é que nem um foda-se, sabe? É uma brincadeira de criança, tu tem que realmente levar como se fosse uma brincadeira de criança, levar com felicidade, levar com calma, levar com leveza. Mas tá foda, eu chego a parar e pensar como todas as verdades não são nenhuma coisa, não valem absolutamente porra nenhuma. Nada vale absolutamente porra nenhuma. Nem o que a gente achar que é presencial, que é toque físico, realmente de verdade, não é. Não é, é uma sensação que a gente tá. É um sabor, é um sabor aquilo, tá ligado? E que bosta eu falo sabor, porque é um meme de merda. E eu preciso aqui, que não é uma verdade minha, eu não acho engraçado essa porra, eu tenho que vir ironizar esse caralho pra algum outro filho da puta aqui do outro lado da câmera achar isso engraçado. Assim, ó, cacete, tipo, porra, eu acho que eu já tive vídeos em que eu estive com uma moral mais assim, mais assertiva perante as coisas, mais certa. Mas eu vejo que a moral é sofrimento, né? Porra, eu tô lendo o livro do Santo Agostinho, cara, minha cabeça tá virando um caça-níquel, eu tô ficando louco. Sabe aquele caça-níquel de cassino? Nossa, não foda-se. Nossa senhora, que barulho foi esse que eu fiz? Minha cabeça parece um plim-plim-plim, porque eu tô eu tô tentando ler o bagulho, eu entendo assim, eu percebo como que a, a vida é repleta de sofrimento e essa forma do Santo Agostinho de olhar as coisas da vida, que existe a pureza
E a gente deturpa tantas coisas com essas camadas de personalidade que a gente tem do superego, do ego da carne, do meu pinto, da sombra, do Carl Jung, do chefe foi pra caralho. São muitas coisas. São muitas camadas, são inúmeras coisas que existem que a nossa, talvez, mente humana não seja capaz de compreender. Não existe, eu estou entendendo que talvez não exista compreensão humana para compreender o que realmente acontece. Não existe compreensão humana para entender o que acontece ao nosso redor, ou que, pelo menos o que acontece ao nosso redor, mas até para isso, porque uma metacognição para entender, daí o fato da empatia, né? O Santo Agostinho fala: se encontra em Deus encontrando a si próprio, né? Pra tu ver como é que todo mundo fala a mesma bosta. Santo Agostinho também fala do apego. Siddhartha, o Buda, os quatro caminhos, falou do apego. Santo Agostinho também fala do apego numa parte do livro que talvez eu vou deixar aqui, vou deixar uma foto da parte do livro, que ele fala que a plena amizade dele com o apego aquilo, a plena felicidade do apego dele àquilo, o gerou sofrimento. Pra tu ver como é que todo mundo fala a mesma coisa de uma mesma maneira. E isso tá me deixando louco. Perceber que a maioria dos conhecimentos falam tudo de uma mesma maneira, de diferentes óticas, de diferentes formas, que daí é o apego, de novo, essa porra do superego, e daí essa porra da sombra, e daí os teus traumas de infância, pra daí tu entender as coisas de uma outra maneira, mas daí o Carl Jung, ele fala que pode acontecer, daí teve a vez que ele tava atendendo uma mulher, e daí ela tinha falado de um caravejo, alguma merda, de um bichinho assim. E daí, eles conversando ali, o caravejo era muito importante na vida dela. Ele foi lá, abriu a porta da consulta dele, né? E viu essa porra desse bicho. E daí a mulher ficou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E daí, o Carl Jung, ele precisa parar e pensar na cabeça do cara, pensar assim, caralho, ela estava falando sobre isso. Isso aqui acontece. Isso é algo psíquico. Isso é, e simplesmente esta merda já estava aí por nenhum motivo e eu dou origem àquilo, eu dou motivo àquilo, e daí tu percebe como todo é mente, e daí todo é mente, que é do Caibalion, que é do hermetismo, que é de, meu Deus do céu, caralho. Então, eu não sei, eu estou duvidando, eu estou plenamente duvidando. Eu também penso que eu estou indo talvez por um caminho errado de conhecimento. Para daí eu tá vendo que todos os pontos se ligam. É porque é um buraco sem. É uma rua sem saída, né? É uma rua sem saída. Daí talvez, se todos os bagulhos estão se conectando, daí alguma hora vai fazer assim, né? Daí alguma hora vai conectar em tudo. E eu vou chegar num beco sem saída. Só que não existe, porque beco sem saída não existe, porque tem conhecimento assim, em todos os lados, mas eu tô procurando conhecimento de todos os lados e todos os lados falam a grande mesma merda, grande mesma bosta, tá ligado? Porra, tirando política, talvez, tirando a política e as relações que as pessoas têm com as opiniões delas e etc, que pra mim é uma bichice do caralho. Pra mim, cada um se enfiava no um do cu do outro. Tenho raiva desse tipo de gente. E pensar que política foi um dos assuntos que eu mais gostei na minha vida. Eu adoro falar sobre. Eu adorava, né? Falar sobre desigualdade, falar eu era todo comunistão das ideias. Eu penso em voltar a pensar política, eu voltar a estudar política e de libertarianismo, e daí tu pensar, né, a liberdade de cada um perante sobre o outro. Mas sinceramente eu quero que vai todo mundo tomar no cu. Porque eu tenho raiva de política depois de um certo ponto. Eu acho que qualquer pessoa pega raiva de política. Na real não é bom ter raiva das coisas. Ah, mas cacete. Não sei se é o mito de Édipo, que é o cara que. Não. Nossa, eu fui a falar muita bosta. Édipo é o cara que eu acho que se olhou na água e daí ele se amava muito, né? Ele se amava muito. Ou do Narciso. Puta, eu não sei. Mas o mito daquele cara que ele entra na água, ele sai da água e daí ele é outra pessoa em menos de um minuto. Só porque é aquele. Não, o rio é outro, né? Tipo, o rio é outro depois dele entrar e depois quando ele entrar de novo, o rio é toda hora outro. Eu me sinto sendo toda hora outro. Toda hora mudando de uma opinião, mudando de esquema, da forma que eu penso, da forma que eu ajo, da forma que eu realmente acho que as coisas são. E daí eu começo a ficar com o ego muito baixo nessas questões. Eu começo a ficar com o ego muito baixo. De eu realmente não me importar e não ter apego perante as coisas. Só que
é uma pessoa completamente disfuncional, né? Porque é necessário. O ego talvez seja a nossa forma de experienciar as coisas terrenas, as coisas da vida, as coisas que nos foram entregues aqui. Que sim, é muita parte ruim, mas também muita parte boa das coisas. É necessário experienciar com ele, ainda assim, pra todo mundo ter esse corpo em pé. Porque às vezes é necessário pensar que, eu sou melhor que alguém, eu estudo mais que alguém, para daí. Porque daí é um motor muito merda das coisas, é um motor muito bosta. Tu precisa de ter uma verdade muito plena pra fazer as coisas pela tua própria verdade, não por esse motor, motriz que as pessoas têm. Eu sou melhor que a outra, eu sou melhor, eu sou um. Eu tenho minha opinião e eu nunca mudo da minha opinião. Eu tô sempre. Cara, vai pro caralho, a partir do ponto que tu entender que realmente não existe verdade, tu vai querer mudar a tua opinião toda hora, e daí tu vai ver que talvez a opinião da pessoa que tu falou, daí tu vai lá, vai falar não. Pior que a verdade, né? Daí tu vai ver que tu só falou bosta. E tu pode talvez não ter falado bosta, daí a pessoa, aquela outra pessoa lá, criou, ela entendeu o que tu falou, e daí tu pode mudar pra opinião dela e ela mudar pra tua. Porque isso depende completamente da pessoa. E porque não existe verdades completamente 100% verdades. Meu nome é Melo, Mogli, algum tipo de coisa assim. Se inscreva aí no canal.